Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Mais uma vez, tendo a alegria de realizar aqui o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do nosso ministério, o Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, com alegria, vou ministrar a palavra do Senhor para a sua edificação espiritual. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho, ative a sua inscrição para você ser sempre notificado quando um vídeo novo for postado, tá bom? E não deixe de dar a sua curtida e também de compartilhar com seus contatos para que mais e mais pessoas possam conhecer aí a palavra de Deus que é ministrada em todos os vídeos que são postados no meu canal. Há ensinamento, estudos bíblicos, ministração da palavra, esclarecimentos, pregações evangelísticas, pregações de edificação espiritual, de fortalecimento espiritual, enfim, são várias ministrações, pregações que tem sido assim, esse canal, como eu gosto sempre de frisar, é um canal abençoado e um canal abençoador também, tá bom? Hoje eu vou tratar de um tema que é muito importante. Você sabe que muita gente sabe que a igreja do Senhor está na terra fazendo a obra do Senhor, mas muita gente não sabe como Deus agiu, como Deus age, com o que diz a sua palavra acerca da ação de Deus. E eu vou ministrar esse ensinamento falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, pois nele reside toda a plenitude de Deus. E é importante nós sabermos como Deus está falando nos dias atuais, de que maneira Deus está agindo, e é o que eu vou falar através da ministração da palavra do Senhor. Amém? Então fica atento aí, tá? Vou dar uma rápida pausa para aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já estou de volta para ministrar a palavra de Deus. Prontinho, meus queridos, já aqui de volta para ministrar agora a palavra do Senhor. Vou falar que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. E como eu falei há pouco, muita gente não sabe como é a ação de Deus. É importante se saber como Deus age, como Deus atua, de que maneira Deus fala nos dias de hoje. E eu quero fazer uma leitura e uma explanação da passagem bíblica que está no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui a leitura, até o versículo 20. Queridos irmãos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus outrora falado de diversas formas, de diversas maneiras aos pais, através dos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias
através do Filho. Então, veja bem, amados, muita gente hoje estão querendo saber como Deus age, como Deus está atuando, como Deus está falando ao coração das pessoas, como Deus está operando na vida das pessoas, operando salvação, milagres, curas, libertação, como Deus está agindo, de que maneira, através de quê, né? Ou através de quem Deus está operando. Nós sabemos, irmãos, que no mundo existem muitas religiões, mas nós vemos o ensinamento bíblico que Deus tem a maneira de agir, enfaticamente não é através das religiões, mas sim através da sua palavra, através do Evangelho de Cristo, através da mensagem salvadora que fala ao coração do ser humano, do pecador, e ele crendo, exercendo fé no Evangelho, ele passa a ser o Filho de Deus, passa a ser uma nova criatura, passa a ter comunhão com o Criador. Então nós vemos que outrora Deus falou de diversas maneiras, Deus bradou lá a Moisés de uma sarça ardente, Deus falou com os seus servos, falou com Josué, falou de diversas maneiras usando os profetas no passado, e nós vemos todo o relato do Antigo Testamento, todos os feitos e como Deus atuou e falou e operou ali no Antigo Testamento. Chegada a nova aliança, amados, nós vemos aqui o que Deus fez. Então nós vimos como Deus atuou, como Deus falou, de que maneira Deus agiu. Agora, na nova aliança, a Bíblia diz no livro de João, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e mais à frente fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho unigênito, como está em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus é dar vida eterna, salvação a todo aquele que crê na sua palavra, a todo aquele que crê no Evangelho de Cristo. E a todo aquele que nele crê, ou seja, que creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vamos ver aqui como Deus agiu, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Olha bem, irmãos, Deus já realizou no âmbito espiritual essa obra. Quando Cristo Jesus aqui na terra pagou o preço dos nossos pecados na cruz, nós vimos aqui no versículo mais à frente, falando que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas. Então, através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus já proporcionou que o ser humano que abrace a fé em Cristo, ele seja tirado do império das trevas e transportado para o reino de Cristo. Nós vemos que a palavra reino aqui, ela quer dizer justamente o que diz ao pé da letra essa palavra. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina e todo aquele que nele crê passa a reinar nesta vida juntamente com ele. Reinar pela palavra, passa a vencer, passa a ter domínio próprio, passa a vencer o pecado, a vencer todas as práticas errôneas. As pessoas que têm vícios, elas são libertas dos vícios. As pessoas que andam desencaminhadas no meio da prostituição, no meio dos vícios, no meio das drogas, elas são tiradas desse império de trevas que quer destruir. A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, meu querido, que me assiste, você conhece pessoas nessa situação, você possa falar de Jesus para essas pessoas, que só Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma a vida do mais vil pecador numa nova criatura. A palavra de Deus lá em Coríntios fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na vida do cristão, prevalece a palavra de Deus, e a palavra de Deus proporciona ele ter vida e vida com abundância. Então veja bem que Deus, através de Cristo, já efetuou isso aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas. Em outras palavras, ele nos tirou. Através da obra de Cristo, ele deu condições das pessoas serem tiradas do império das trevas. Não é que Deus ainda vai tirar, a obra já está feita, Cristo já pagou o preço. Cabe agora às pessoas professarem a fé em Cristo para que o efeito dessa palavra atue no coração delas e na vida delas. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente que está nos vícios, nas drogas, na criminalidade, na marginalidade, tanta gente que está aí perdendo sua família, seu casamento por causa de traição, de mentiras, enfim, tudo isso são obras das trevas. As pessoas estão em trevas porque estão caminhando segundo o curso deste mundo, andando de acordo com o príncipe das potestades do ar, das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estão essas potestades induzindo a humanidade a caminhar no erro e na prática do pecado, e tendo a punição por esses erros, as consequências. Então é por isso que tem muita gente morrendo por causa dos vícios, das drogas, das bebidas, enfim, tudo isso levando à destruição. Mas quem veio roubar, matar e destruir? O diabo. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. Então, Deus já, por meio de Cristo, ele já realizou isso aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, olha aqui o verbo dizendo, já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ô meu querido, se você ainda não está nesse reino do Filho, que é o reino de Jesus Cristo, você, segundo a palavra, está no império de trevas. Então você precisa crer no Evangelho, abraçar a fé, crer que Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados lá na cruz do Calvário, reconheça Ele como Senhor da tua vida, confesse a Ele com a sua boca, creia no seu coração, tome posse da sua salvação e seja transportado para o reino do Filho, que é um reino de vida, de paz, de alegria no Espírito. Esse é o reino de Cristo. A pessoa tendo plena libertação, transformação, reconciliação com Deus e vivenciando a verdadeira paz, que é a paz que excede todo entendimento. Então veja bem, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí o versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha bem, Jesus Cristo já proporcionou isso. Deus está dizendo aqui na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está enfatizando que Deus, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho, e no qual, ou seja, no Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o crente, ele já está redimido dos seus pecados, ele não está sobre o efeito do salário do pecado, que é a morte, a condenação. Ele está na ação do reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E esse reino nos proporciona ter a segurança de que fomos perdoados e justificados pela graça de Deus. Amém? Então, o versículo 15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades. Está dizendo que Jesus Cristo é antes de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo, aprove a Deus em Cristo que fosse estabelecido essa nova aliança, dando condições do reino de Cristo abranger todas as coisas e ter domínio sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus. Por isso que João 1, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Era a palavra de Deus ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
o Deus Criador, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, estava ali na criação, e esse Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, todas essas coisas criadas subsistem sustentadas pela palavra do Senhor. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. Quer dizer isso, pastor? Quer dizer que nós vamos adorar a imagem de Jesus? Não, está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Invisível porque Deus é Espírito. E Jesus, da pessoa da Trindade, foi aquele que veio ao mundo e assumiu a forma humana. Ele teve corpo aqui na terra. E depois que ele morreu e ressuscitou, esse corpo foi glorificado e ele está junto de Deus, à destra do Pai, assentado à destra de Deus nas alturas. Então, Jesus Cristo tem um corpo glorificado. E a Bíblia está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, como podemos conhecer a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus, meu amado? Creia no Senhor Jesus. Abra seu coração a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ter a mente aberta para compreender coisas espirituais. E compreendendo coisas espirituais, você vai conhecer a Deus, conhecer sua vontade, conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade, como está em Romanos 12, versículo 2. Amém? Então diz aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, tudo foi criado para o Senhor Jesus. Ele foi tudo criado por meio dele, porque ele é a palavra. Deus falou, a sua palavra agiu, criou todas as coisas. E tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Meu amado, esse é o Jesus que nós cremos e servimos, e é por meio dele que Deus está falando à humanidade atualmente. Eu vou prosseguir aqui mostrando como Deus está agindo atualmente através da palavra de Cristo, que é o Evangelho, e quem está proclamando essa mensagem aqui na terra. Olha bem que prossegue aqui, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Está dizendo aqui a divindade de Cristo. Ele existe antes de todas as coisas, ele sempre existiu, ele é Deus. Então, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, nele, em Cristo, tudo subsiste, ou seja, foi criado depois através dele. Ele é antes de todas as coisas e criou todas as demais coisas e são sustentadas por ele. Aí no versículo 18 fala, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então, querido, aqui está uma coisa que eu queria que você entendesse. Deus outrora falou de diversas maneiras através dos profetas, de diversas formas. A nós nos falou através do Filho. A Bíblia diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, ou seja, o reino de Deus atualmente é o Evangelho de Cristo sendo proclamado para as pessoas receberem esse reino em seus corações e passar a vivenciar esse reino, que é vida e vida com abundância, justiça, paz e alegria no Espírito Santo e comunhão com Deus e justificação plena diante do nosso Deus Criador. Então está dizendo que Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Meus amados, a cabeça governa o corpo. O corpo não funciona sem a cabeça. Então Cristo é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Aí é o ponto que eu queria falar com você. Como é que Deus está fazendo atualmente a divulgação da sua palavra por todo o mundo, para que todas as pessoas possam conhecer a Cristo e abraçar a fé no Salvador e serem salvas por Ele, através da igreja. Então, amados, por isso que esse programa aqui eu gravo e publico no meu canal para que muitas pessoas conheçam o Evangelho, porque a missão da igreja é essa. A missão da igreja, amados,
é proclamar a palavra de Deus, o evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, tá? Eu já falei na igreja algumas vezes que existe a diferença do dever e da missão. A igreja tem o dever e tem a missão. Qual é o dever da igreja? Cultuar a Deus. É dever da igreja se reunir, é dever da igreja celebrar, é dever da igreja estar em oração, os irmãos congregando, né? É certo a igreja congregar, se reunir, prestar culto. Isso é o dever da igreja. Mas não é a missão. A missão é proclamar o evangelho. Então, como igreja do Senhor, nós não temos que estar envolvido com outras coisas que não seja a propagação do evangelho. Eu vejo muita gente na internet discutindo teologias, discutindo opiniões, levando assuntos para debates, e os debates um falando, discordando do outro, enfim, não chega a lugar nenhum esses debates, porque eles promovem discussões de opiniões, e discussões de opiniões acabam os ouvintes ficando sem entender. Então, nós temos no nosso ministério uma postura de aproveitar as oportunidades, pregar o evangelho, divulgar a mensagem de Cristo, orar em favor das vidas, orar em favor das pessoas que chegam na nossa igreja, recebem ministrações, participam sim de campanhas de oração para que sejam fortalecidas espiritualmente, vidas que chegam na igreja muitas das vezes desanimadas, desamparadas, sem esperança, pensando em fazer coisas erradas, desistir de tudo, e acabam encontrando na igreja o alento para a sua alma, acabam encontrando o alimento da palavra que edifica sua vida espiritual, e essas pessoas depois se tornam pessoas alegres, felizes, prazerosas de estar na igreja louvando ao Senhor. É vendo essas coisas acontecer que eu vejo o quanto Deus está operando nos nossos dias através da igreja. A igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus aqui na terra para anunciar a mensagem da salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então está dizendo que Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Olha aqui, Cristo foi feito o principal em tudo, até no que diz respeito à ressurreição dos mortos, ele se tornou primogênito dentre os mortos, ou seja, para garantir a vida eterna, através da obra redentora que ele realizou em prol da humanidade, ele veio, assumiu a forma humana e ele morreu levando os nossos pecados, mas ele ressuscitou glorioso, vitorioso, para garantir a salvação eterna para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Então diz aqui, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então olha como Deus está falando atualmente através da igreja, e a igreja tendo uma mensagem a proclamar, que é a mensagem de Jesus Cristo, e essa mensagem foi concedida que fosse assim pelo próprio Deus. Aprouve a Deus que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude. Então o próprio Deus quis e quer que por meio do seu Filho Jesus Cristo muitas vidas cheguem ao arrependimento, se convertam dos seus maus caminhos e abracem a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus, tirar as vidas do império das trevas, transportando-as para o reino do Filho, e esse Filho, ele tem toda a primazia e nele reside toda a plenitude de Deus, e ele é a cabeça da igreja, aquele que guia a igreja,
que é o corpo de Cristo aqui na terra, proclamando a sua mensagem de salvação. Está vendo como é importante conhecer como Deus está agindo, irmãos? E Deus está agindo atualmente através da igreja, proclamando o Evangelho de Cristo. Pastor, como é que as pessoas vão ser libertas, curadas, transformadas? Como é que os milagres vão acontecer na vida das pessoas? É justamente por meio da igreja que Deus opera. Todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus, será salvo, diz a palavra, né? Atos capítulo 4, versículo 12, fala: em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, amados, só tem um nome que garante a salvação, que é o nome de Jesus Cristo. Por isso nós enfatizamos: creia no Senhor Jesus, abrace a fé no Senhor Jesus, confesse ao Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e receba a sua salvação. Amém? Então aqui diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha bem que até a paz foi garantida por meio da obra redentora de Cristo. Ele decretou que a paz verdadeira fosse habitar no coração do crente através do sacrifício que Jesus fez. Então, ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha, amados, a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo realizada por nós foi o plano de Deus para nos garantir a salvação eterna. Portanto, não negligencie essa obra tão séria, tão importante, tão maravilhosa, porque dessa forma Deus agiu, está agindo e foi estabelecido. Então ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ele nos deixou sua santa palavra para nós sermos os divulgadores da mensagem da salvação. Então é importante que você entenda isso. Eu vejo muita gente, a gente sabe que existe muitas coisas que acontecem erradas e muita gente criticando as ações de pessoas se dizendo evangélicas e igrejas, enfim, amados. Mas nós temos que ver que o próprio Senhor Jesus, ele falou que a boa árvore produz o bom fruto. Não se pode colher bom fruto de uma árvore má e nem fruto mau de uma árvore boa. Então nós sabemos que na terra está o trigo e está o joio também, e o Senhor falou para não arrancar o joio por enquanto, para que não arrancasse o trigo junto, porque estão juntos, estão misturados. Então nesse mundo estão aí os verdadeiros crentes e os falsos cristos e falsos profetas também. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer a obra do Senhor, não, tá? Independente de como está o mundo, de como está o coração das pessoas, de como está as críticas, enfim, a igreja do Senhor, o Senhor Jesus falou lá em Mateus 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus não desamparou a sua igreja, o Senhor Jesus está atuando, o Senhor Jesus está manifestando o efeito da sua palavra na vida de todos aqueles que estão crendo. E é nosso dever estar proclamando o evangelho, sim, porque ainda nos dias atuais Deus está operando sinais maravilhosos, gloriosos, maravilhas estão acontecendo nas igrejas e isso tem que ser divulgado. Então, meu amado que me assiste, tá? Abra seu coração, creia no evangelho, confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tome posse da sua salvação e procure uma igreja próxima à sua casa, uma igreja bíblica que proclame o evangelho de Cristo, tá? Uma igreja que proclame o evangelho de Cristo. A palavra
que salva, que cura, que liberta, que transforma vidas, que dá uma nova vida àquele que crê, tá? E se você quiser congregar conosco, procure o nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça. Teremos maior alegria de ir na nossa igreja receber vidas que estão abraçando a fé em Cristo, estão chegando para ouvir a mensagem da salvação, e tenho certeza que Deus continua operando os milagres, os sinais e as maravilhas nos nossos dias. E como que ele opera, pastor? Ele opera através da palavra, através do Evangelho. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Então, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é a palavra que transforma, que cura, que salva, que transforma o mais vil pecador numa nova criatura e faz dele um filho de Deus para a glória de Deus Pai. Amém? Então, esse tema de que em Cristo reside toda a plenitude de Deus é o tema que eu abordei aqui, tá? Que Deus tirou as pessoas do império das trevas para o reino do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e que Cristo reina soberano e é a cabeça do corpo, que é a igreja. Por meio dele, temos a reconciliação, a paz verdadeira e a comunhão com Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para o seu enlevo espiritual, para que você seja despertado. Você, meu amado, que ainda não é um crente em Cristo Jesus, abra seu coração e creia no Evangelho. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Tome posse da sua salvação, porque a salvação somente através do Evangelho de Cristo. E quem está proclamando esse Evangelho é a igreja do Senhor aqui na terra. A você, meu amado irmão em Cristo, minha amada irmã que me assiste, permaneça firme na presença de Deus, que essa mensagem edifique a sua fé, fortaleça a sua fé e permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, eu assim concluo essa mensagem e, permitindo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade com um novo vídeo para estar ministrando a palavra do Senhor. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.